Pessoal, bom dia. Olha só, quem diria, hein? Agora a gente virando youtuber, né? Bem, como vocês puderam ver no plano de estudos que eu postei essa semana, a gente vai fazer uma aula hoje, uma videoaula gravada, né? Eu vou deixar disponível para vocês tanto no YouTube quanto na plataforma do Google Classroom. E essa aula de hoje vai ser a aula 1 da semana, para a turma do terceiro ano, né? É nóis. Tô sem graça, um pouquinho sem graça ainda de estar falando apenas para uma câmera e para minha irmã que tá ali. Mas enfim, vamos lá. Olha só, essa aula de hoje, ela é a aula 1 de genética dessa semana. E nós vamos trabalhar esse tema aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu queria que vocês anotassem os esquemas que eu passar no quadro. Porque são esses esquemas que vão validar, tá certo? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar a data de hoje, dia 19 de maio de 2020. Certinho? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar algumas coisas que já tratamos nas aulas anteriores, nas aulas presenciais e nas que eu mandei para vocês por vídeo, né? Eu espero que a linguagem dessa esteja um pouquinho mais fácil. E é o seguinte, o tema da aula hoje é interações entre alelos de um mesmo gene. Lembrando, gene nada mais é do que um trecho do DNA que expressa alguma característica. Então, por exemplo, eu tenho um gene que determina o tipo de cabelo. Então, é uma parte do DNA que vai determinar o tipo de cabelo que a gente está, no caso que eu estou citando como exemplo, né? Mas então, para que o gene possa se manifestar, eu preciso dos alelos. Os alelos nada mais são do que aquilo que a gente recebe dos nossos pais, que no caso da genética a gente representa por letras, né? Então, por exemplo, quando a gente fala Zamazinho, eu estou falando dos alelos que, quando eles interagem, eles expressam uma característica, né? A gente recebe um alelo da mãe, um alelo do pai. Professor, onde estão esses alelos? Eles vão estar nos cromossomos, que é o DNA enroladinho, que eu falo para vocês sempre, tá certo? Mas antes da gente começar a falar sobre as interações de um gene, é preciso que a gente tire da ideia, da cabeça, o que é dominante. Porque quando a gente fala de dominante, do termo dominante, a gente tem a falsa impressão de que um domina o outro, ou um impede que o outro se manifeste. E não é muito bem assim que funciona. Quando eu falar para vocês dominante, eu só posso afirmar que algo é dominante quando eu analiso os produtos gênicos, ou seja, quando eu analiso o produto final ali daquele cruzamento. Aí eu sei se aquela característica foi dominante ou não. Então, dominante não significa que um domina o outro, tá? Vou tomar um cafezinho aqui, porque aqui em casa eu posso, né? Vamos lá. Olha só. Só que para a gente continuar a nossa aula, eu preciso explicar quais são os tipos de herança, né? O que é esses tipos de herança? Ou seja, eu preciso saber se uma característica ela é recessiva ou se ela é dominante. E aí, para explicar isso, eu coloquei duas definições bem rápidas aqui. Se no exercício, como que você vai fazer para identificar se ela é recessiva ou se ela é dominante? Você vai fazer da seguinte maneira. Ó, uma característica, uma herança, ela é recessiva quando a característica que é manifestada vai aparecer nos indivíduos que são homozigotos recessivos. Vou citar um exemplo. Por exemplo, o albinismo. Não sei se vocês se lembram, quando a gente já comentou sobre isso, mas o albinismo é aquele tipo de condição em que alguns dos animais, e algumas plantas também, que eles têm que é a seguinte, eles não conseguem produzir pigmento na pele e nem nas estruturas epidérmicas. Por exemplo, pelo, cabelo, né? Então, assim, o corpo ele não produz a melanina, que é a substância, o pigmento que dá cor aos animais e plantas aí, né? No caso das plantas, há outras alterações. Mas nesse caso aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. O albinismo tipo 1, ele é condicionado por dois alelos, tá certo? Então, dois alelos ajudam a entender como se manifesta essa doença. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Eu tenho dois tipos de alelos para o albinismo, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Alelos. Então, ó. Eu vou ter o alelo azão, tá?
E esse alelo azão, ele representa um gene que é do tipo sem alteração, ele não tem alteração, é um gene normal, tá? E não é um gene mutante. O que acontece? Todos os indivíduos que tiver esse alelo aqui, ele vai produzir uma enzima, ó, produz a enzima tirosinase. Aí você fala assim, professor, o que é essa tirosinase aqui? A tirosinase nada mais é do que uma enzima que vai transformar a tirosina, que está presente nas suas células, em melanina. Então, é ela que é responsável pela produção de melanina. Então, nosso corpo só produz melanina graças à produção dessa enzima. Então, o gene, o alelo que determina a produção dessa tirosinase, dessa proteína, dessa enzima, eu represento pelo alelo azão. Mas ele tem uma versão mutante, uma versão alterada, que eu represento pelo azim. Quando o indivíduo tem esse alelo azim, ele não produz a tirosinase. Mas aí o que você vai observar aqui? Você vai observar o seguinte: basta a presença desse alelo aqui, ó, dominante, desse alelo azão ou A maiúsculo, para que a característica, para que a enzima tirosinase seja produzida. Ou seja, basta o indivíduo ter um azão que ele já vai produzir a tirosinase, independente se o outro alelo for azão ou azim. Entendeu? Então, olha só que interessante. Basta ele ter esse alelo aqui dominante, ó, para que essa enzima possa ser produzida, para que ele possa conseguir produzir melanina. Isso quer dizer o quê? Que se ele não tivesse azão, ou seja, se o indivíduo for só azim, ele não produz melanina, ou seja, ele é albino. Observe que esse indivíduo, ó, ele é homozigoto porque os alelos são iguais e ele é recessivo. Por isso que eu digo que é uma herança recessiva, certo? Agora, olha só. Existe outro tipo de padrão de herança chamado de herança dominante. No caso da herança dominante, é o inverso. Basta eu ter um alelo alterado para que o indivíduo apresente aquela característica, ou a doença. De novo, herança recessiva, para que essa herança possa ser considerada recessiva, o indivíduo tem que ser homozigoto recessivo. No caso da dominante, basta ele ter um alelo dominante para que aquela doença se manifeste. Exemplo, a doença de Huntington. Essa doença de Huntington, ela é uma doença que afeta principalmente o sistema nervoso. E aí o que acontece? Na presença desse alelo dominante, as pessoas que têm essa doença aqui, ó, que é uma doença hereditária, passa de pais para filhos, basta ter a presença desse alelo dominante para que o indivíduo possa produzir proteínas que vão começar a destruir os neurônios. Então ele começa a destruir os neurônios e a partir disso, com o passar do tempo, essa doença vai se manifestar lá para os 30, 40 anos de idade da pessoa, geralmente, a pessoa começa a ter problemas na locomoção, na memória, na fala, nos movimentos. Então ela vai ter movimentos involuntários do corpo. E a tendência é que essa doença ela vá avançando até causar a morte. Então essa doença de Huntington, que ela é provocada por um alelo dominante, a pessoa que tem esse alelo aqui dominante, ó, basta ela ter um alelo para que as chances que ela tenha a doença cresçam muito. Então o indivíduo que é azão-azim, por exemplo, ele tem 50% de chances de desenvolver a doença. Tá? Ok? Então é isso. Para essa primeira parte da aula, eu expliquei o que vem a ser o termo dominante, expliquei os tipos de herança, e aí no outro momento eu vou apagar o quadro agora, e aí eu vou fazer a segunda parte dessa aula, beleza? Então vamos lá, olha só. Vamos lá? Dando continuidade então aí a nossa videoaula massa, eu vou falar para vocês agora sobre tipos de dominância. E aí, só lembrando, nesse caso aqui, nós vamos conhecer quais são os 3 tipos principais de dominância. Olha, professor, mas aqui no quadro você colocou só 2.
porque o quadro é pequeno, né? Se fosse igual ao da sala, eu estenderia até mais na frente. Mas eu não posso ficar rabiscando a parede. Mas vamos lá, olha só. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de dominância completa, olha o nome, dominância completa. É quando o alelo dominante, ele impede a expressão do alelo recessivo. Professor, não entendi. Então vamos lembrar lá do albinismo? Para ser albino, o indivíduo ele tem que ter azinho, certo? Ó, A minúsculo, A minúsculo. Mas e se o indivíduo tiver o alelo que produz a melanina, o alelo dominante? E tiver também um alelo recessivo aqui na frente? Esse alelo dominante vai deixar o alelo recessivo expressar? Não. Ou seja, o dominante ele impede que o recessivo se manifeste. Nesse caso, eu tenho uma dominância completa. Beleza? Então, ó, dominância completa é quando o alelo dominante impede a expressão do alelo recessivo. Ok? Mas aí nós temos um outro tipo de dominância que recebe o nome de dominância incompleta ou parcial. Daí vem o segredo da biologia, que é você pegar as palavras e tentar entender o que ela quer dizer. Na dominância completa, o alelo dominante impede que o outro se manifeste. Na incompleta, aí você fala, incompleta significa que ele não vai dominar totalmente, ou ele não vai impedir totalmente que o outro se manifeste. É exatamente isso. Pensa assim, ó. Na dominância incompleta, os indivíduos que vão ser formados, se eles forem heterozigoto, ele vai ser uma mistura das características dos pais. Então é como se eu misturasse a característica dos dois. Então, um não vai aparecer mais que o outro, mas as duas características vão se misturar e formar um novo indivíduo. Então, não é que se mistura, é que vai ter um fenótipo intermediário, ou seja, ele não vai ser nenhum nem outro, vai ser intermediário. Agora, professor, como assim nenhum nem outro? Eu expressei mal agora. O que eu quero dizer é o seguinte, nesse caso aqui, ele vai ter uma característica que não vai puxar nem tanto o pai nem tanto a mãe. Vai ser uma mistura dos dois. Eu vou exemplificar e fica mais claro para vocês. Olha só. Como aqui não tem dominante nem recessivo, nesse caso não vai ter dominante e recessivo, porque os dois se manifestam. Entendeu? Então você não tem isso. Nesse caso, eu não uso letra maiúscula e minúscula. O que geralmente nos exercícios eles vão trazer para vocês? Eles vão trazer assim, ó, uma letra maiúscula aqui indicando a característica, e aqui em cima, nesse índice aqui em cima, ó, ele vai indicar para você qual é o tipo de alelo que eu estou falando. Vou citar um exemplo. Um exemplo que eu vou colocar para vocês é a planta boca de leão. A planta boca de leão, depois se vocês quiserem até pesquisar um pouquinho na internet aí, vocês vão ver que ela é uma planta que ela tem 3 tipos de coloração na flor. Quais são esses 3 tipos de coloração? Ó, ela pode ser flor vermelha, ela pode ter uma flor branca, ou ela pode ter uma flor rosa. Aí você fala, professor, vermelho com branco dá o rosa? Exato. Olha só, quando eu quero indicar que a planta tem a cor vermelha, o que eu vou fazer? Ó, o F de flor, aí eu coloco o V maiúsculo aqui em cima, lembrando sempre, quando eu vou expressar uma característica, sempre eu tenho que colocar 2 alelos, ó. Ó, primeiro alelo, segundo alelo. Significa que um recebeu da mãe e outro do pai. Então, para ela ser vermelha, essa planta, ela tem que ter 2 alelos com Vzão. Então, ela tem que ser os 2 alelos para a cor vermelha. Para ela ser branca, ela tem que ter os 2 alelos para a cor branca. Ó, flor branca, flor branca. Então, ela vai ter 2 alelos para aquela característica. E no caso, para ela ser rosa, o que vai acontecer? Ela herdou um alelo para a cor vermelha e um alelo para a cor branca. Isso significa que, como ela tem os 2 alelos ali no mesmo indivíduo, ele vai ter uma característica intermediária. Não vai ser nem vermelho, nem branco. Vai ser rosa. E aí, olha só, a gente vem para cá. Professor, e se eu fizer um cruzamento entre 2 flores rosa? Observe que ela é heterozigota, ó. Vzão, Bzão. Ela é heterozigota. Professor, o que é heterozigota? É quando os alelos são diferentes.
Nesse caso aqui, ó, são iguais, ó. Besão, 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 são iguais. Aqui é diferente. Aí lembra o que eu falei aqui em cima, ó. Na dominância incompleta parcial, os indivíduos heterozigotos apresentam um fenótipo intermediário. Então aqui, ó, o heterozigoto, tá? Sempre pense assim, na incompleta vai ter uma característica intermediária no meio ali, entre os dois que eram homozigotos. Entendeu? Se era vermelho e branco, o intermediário é o rosa, tá? Um outro exemplo tem a galinha andaluza. Você tem a cor preta e a cor branca. Quando cruza os dois, nasce a galinha de cor cinza. Então é uma mistura dos dois, né? Mas olha só, o que vai acontecer se eu cruzar uma planta de flor cor rosa com outra de cor rosa? Vai acontecer o seguinte, olha só. Você, para resolver isso aqui, é muito simples, tá certo? Eu sei que a gente ficou falho aí nessa questão de orientar vocês durante as aulas à distância, né? Mas eu vou ensinar de uma forma bem simples o que você vai fazer. Para você descobrir quais são os resultados desse cruzamento, é bem simples. Lembra assim, esse é um indivíduo que vai cruzar com esse outro indivíduo. Genótipo de um, genótipo de outro. Olha os alelos aqui. Cada alelo desse aqui vai para um gameta diferente. E esse gameta ele pode se encontrar com qualquer outro gameta do outro indivíduo. Vou exemplificar para vocês. Ó, esse indivíduo, esse alelo aqui, ó, esse alelo que indica a cor vermelha, ó, desse indivíduo, ele pode encontrar qualquer um desses dois alelos aqui, ó. Então, ó, esse gameta aqui pode encontrar com esse ou com esse. Vamos ver qual vai ser o resultado do cruzamento? Olha só. Se esse gameta aqui, ó, encontrar com esse aqui, aí, olha só, pensa aí. Se esse gameta encontrar com esse aqui, como é que vai ser o indivíduo formado? Simples. A gente vai fazer agora a análise, ó. Vai ser flor vermelha, flor vermelha. Então, qual vai ser a cor desse indivíduo aqui? Vermelho. Porque, ó, os dois alelos para a cor vermelha. Mas, e se esse alelo aqui, professor, encontrar com esse aqui, com esse gameta? Se esse gameta encontrar com esse, qual vai ser a característica expressada pelo indivíduo? Aí a gente vai fazer aqui, ó, o cruzamento. Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho. Vocês sabem que eu sou perfeccionista. Então, ó, se esse alelo, ó, vou colocar aqui, ó. Vou até colocar outra cor para vocês não confundirem, tá? Ó. Vai encontrar com esse, ó, esse vai encontrar com esse. Ó, que cor que é essa? Eu tenho, ele é heterozigoto, eu tenho um alelo para cor vermelha e para cor branca. Então ele vai ser de cor rosa. Pronto. Eu já fiz esse gameta encontrar com os dois de cá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse aqui, ó, esse, cruzar com os outros aqui. Aí é simples, ó. Quando esse aqui encontrar com esse aqui, qual vai ser o genótipo? Ó, ele é o Bzão, esse aqui é o Vzão. Então o indivíduo vai ser, ó, F region, F region. A ordem não altera. Se eu colocar o B primeiro que o V, não altera nesse caso. Não tem nada a ver, tá? E aqui, se esse aqui encontrar com esse indivíduo aqui, ó, como é que vai ficar? Aí é diferente. Aí eu vou até colocar com cor diferente, ó. Bzão, Bzão. Professor, mas por que o senhor está falando Bzão se o senhor está escrevendo F? Gente, esse F está indicando flor, tá? O que vocês vão levar em consideração é o que está em cima, ok? Então, ó, nesse caso, vamos observar o seguinte, ó. Qual é o resultado do cruzamento entre duas flores de cor rosa? Nasceu
um indivíduo, ó, nasceu um indivíduo vermelho, 2 indivíduos de cor rosa e 2 indivíduos de cor branca. Então, observa, ó, nasceu um vermelho, na proporção 1 por 2 por 1. Um vermelho, 2 rosas e um branco. Observa, quando é heterozigoto, a característica, o fenótipo, é intermediário. Lembrando, o que é fenótipo? É a característica que manifesta. Então, ó, dominância incompleta, fenótipo intermediário. Beleza? Vou apagar aqui e fazer o próximo quadro. Então, os tipos de dominância, fica faltando esse aqui, ó, que é a codominância. Quando eu digo codominância, o próprio nome já indica o que significa. Codominância quer dizer o quê? Quer dizer que os dois vão aparecer ao mesmo tempo no indivíduo. Então, as duas características aparecem ao mesmo tempo. Então, não é uma mistura, é os dois aparecem. É evidente que os dois estão ali, tá? Então, olha só como eu escrevi aqui para vocês, de uma forma mais arrumadinha. Ó, os indivíduos heterozigóticos, ou seja, que vão ter os alelos diferentes, expressam simultaneamente os fenótipos dos dois tipos de indivíduos homozigóticos. Aí você fala, putz, não sei o que significa isso. Aí eu já ajudo você a entender, tá? Para você entender o que é a codominância, eu já vou usar um exemplo que é o sistema BO. O sistema BO é o nosso sistema sanguíneo, tá? Por exemplo, quando você fala assim, ó, qual que é o seu tipo sanguíneo? Meu tipo sanguíneo, por exemplo, é o A. Do fulano é o B. O do outro é O. E tem gente que é do tipo AB. Então nós temos 4 tipos sanguíneos, certo? Quais são os 4 tipos sanguíneos? Nós temos tipos sanguíneos. Vou colocar aqui, ó. Tipos sanguíneos. Fiquem tranquilos que eu vou falar sobre eles em uma outra aula mais especificamente. Agora é só para explicar sobre o que é codominância. Nós temos 4 tipos sanguíneos, tá? Sendo eles o tipo A, nós temos o tipo B, nós temos o tipo O e nós temos o tipo AB. Agora observa, tá vendo aqui o tipo AB? O tipo AB, na verdade, é um exemplo de codominância. Por quê? Porque ele é quando o alelo para o tipo A e o alelo para o tipo B estão juntos. Aí o indivíduo vai manifestar as duas características ao mesmo tempo. Então ele manifesta os dois alelos, AB, diferente do A, do B e do O, tá? Mas professor, só uma dúvida. O que é os tipos sanguíneos? O que determina os tipos sanguíneos? Bem, aí eu já vou avançar um pouco no conteúdo para vocês entenderem, tá? Então aqui, ó, no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, nós temos células chamadas de hemácias. Eu sei que vocês lembram delas, tá? Hemácias são células vermelhas do sangue e elas são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios dentro do seu corpo. O que acontece? Um médico chamado Landsteiner, tá? O que ele fez? No século XX, no século passado, na verdade, né? Ele descobriu, ele identificou, na verdade, no microscópio, que as hemácias das células sanguíneas tinham proteínas nas suas membranas. Então ele identificou que existiam principalmente 2 tipos de proteínas. Essas proteínas, ele deu um nome a elas. O nome das proteínas presentes nas hemácias é um nome bem tranquilo de você lembrar, vocês vão lembrar de forma bem fácil, bem dinâmica, que é aglutinogênio. Olha que nome fácil. Aglutinogênio. Então, olha só. O que ele identificou? Algumas hemácias, algumas células, tinham um tipo de aglutinogênio, que ele chamou de aglutinogênio A. Então, as pessoas que tinham nas hemácias o aglutinogênio para o tipo A, a gente diz que essas pessoas possuem o tipo sanguíneo A. Mas existem pessoas que nas hemácias
ele vai ter um outro tipo de aglutinogênio, que o Landsteiner chamou de aglutinogênio B. Certo? E aí existem pessoas que, nas hemácias, elas vão ter os dois tipos de proteínas na membrana. Ela vai ter tanto o aglutinogênio A, quanto o aglutinogênio B. Aí essas pessoas são chamadas do tipo, eita, AB. Então são pessoas que têm os dois aglutinogênios, ó. Aglutinogênios A e B. E as pessoas que têm esses dois aglutinogênios, elas são codominantes, elas vão ter os dois alelos, ela vai ser do tipo AB. E tem, professor, sobrou um, que é o tipo O. Na verdade, o tipo O é quando as hemácias não têm proteínas na membrana, né? Essas proteínas aglutinogênio. A gente fala que é do tipo 0, porque não tem. Só que como é escrito 0, parece a letra O. Então a gente fala A quando tem aglutinogênio A, B quando tem aglutinogênio B, AB quando vai ter os dois, e O quando não tem nenhum aglutinogênio. Professor, eu queria saber, a gente ouve muito falar assim, ó, esse tipo sanguíneo pode doar para esse. Isso a gente vai falar em uma outra aula para não misturar as coisas. Mas olha só, uma coisa que é importante vocês saberem. Quando um indivíduo produz hemácias que tem aglutinogênio A, eu digo que ele carrega o alelo. Ó, eu escrevo I, tá? Esse I é porque vem de uma proteína presente nas hemácias chamadas de imunoglobulina, tá? Mas só que como a gente não vai falar disso agora, você coloca só a letra I, representando essa proteína, e o A em cima, indicando que tem o aglutinogênio A, a proteína A. Ó, eu coloco um tracinho aqui na frente. Por que eu tracinho na frente? Porque os genótipos sempre são aos pares. Eu sempre recebo um da mãe ou do pai. Sempre é aos pares. Quando é do tipo B, eu coloco I, o Bzinho em cima, um tracinho, porque o outro eu não sei ainda. Quando é do tipo O, ele não tem proteína, então eu coloco I minúsculo, ó, ele é recessivo. E quando é AB, tem os dois alelos, ó, A e B. Professor, e se aqui em cima ele for AA? Ele vai ser do tipo A. E se ele tiver um Izinho aqui ao invés do A, do alelo A? Vai continuar sendo do tipo A. Por quê? Porque o alelo IA, ou seja, o da proteína A, ele impede que esse pequenininho aqui se manifesta, ó, a dominância completa, certo? E quando os dois aparecem ao mesmo tempo, é codominância. Tem outro exemplo? Tem. Existe uma raça de gado, tá? Que é chamada de gado shorthorn. O que acontece? Nesses gados, existem uns que têm a coloração avermelhada, meio amarronzada, e coloração branca. Quando você cruza os dois, os filhotes nascem malhados, com as duas cores no indivíduo, no filhote, tá? Então, a gente fecha aqui os tipos de dominância, e no outro quadro que eu vou passar para vocês para finalizar a aula, eu vou falar sobre alelos letais. O que são esses alelos letais? São aqueles que, presentes em um indivíduo, podem levar à morte. Ok? E é o último tópico nosso. Eu vou falar rapidamente desse assunto, porque ele é um assunto que dá para trabalhar tranquilamente de forma rápida. Alelos letais são aqueles alelos que, uma vez presente no indivíduo, pode levar à morte. Tá? Então, alelos letais são aqueles herdados geneticamente, e esses alelos podem provocar a morte do indivíduo que porta ele, né? E aí nós temos dois casos, aqueles que morrem antes de nascer e aqueles que, por causa do alelo letal, ele vem a adquirir alguma doença que pode acelerar a morte dele no decorrer da vida. Exemplo, a doença de Huntington, que foi aquela que eu falei para vocês no início, e que ela afeta o sistema nervoso. Mas quando esse alelo letal ele foi realmente estudado inicialmente? Bem, em 1904, esse biólogo francês Lucien Cuénot,
ele estudando o cruzamento de camundongos, o que ele observou? Ele observou que ao realizar o cruzamento de camundongos amarelos, sempre um nascia morto. Então ele já morria, o embrião morria dentro da barriga da mãe. E aí ele começou a estudar isso e ele chegou à seguinte conclusão. Olha só, o que ele observou? Que ao cruzar indivíduos amarelos, sempre tinha a proporção de 2 indivíduos nascerem de cor amarela, um de cor cinza e um nascia morto. Então ele pensou que poderia haver um alelo que causasse a morte do indivíduo, que provocasse a morte do indivíduo. Então, ele identificou que os indivíduos de coloração amarela, eles eram heterozigotos. Eu vou usar a letra C para representar, mas dependendo do livro que você ler, vai ter outras letras representando. Eu vou usar C de camundongo, tá? Então, ó, os camundongos amarelos, eles são heterozigotos, ó. Então, o que ele observou? Que os amarelos são heterozigotos, sempre vai ser heterozigoto, certo? Os de cor cinza, homozigoto recessivo. E quando o indivíduo herdava os 2 alelos aqui, ó, dominantes, ele nascia morto. Então, olha só, nesse caso aqui, quando o indivíduo herda em dose dupla os alelos dominantes, esse alelo aqui, ó, ele é letal. Professor, mas ele está presente aqui nesse indivíduo amarelo, por que ele não morreu? Porque para ele provocar a morte, ele tem que estar em dose dupla. Ele tem que ser homozigoto, tá? Então, para que um alelo letal ele possa vir a causar a morte do indivíduo, ele tem que vir em dose dupla, certo? No caso aqui do camundongo, é o alelo C maiúsculo, que é o dominante, ok? Então, hoje a gente finaliza essa videoaula. Eu vou gravar outras videoaulas para vocês. Leva um tempo para fazer isso, então peço paciência. A gente vai aprender ainda a lidar com essas ferramentas, então é importante que vocês também compreendam que os professores estão precisando se adaptar a essa nova rotina. Tem um barulho das pessoas que estão à minha volta, a luminosidade, a questão do quadro, a escrita, até a forma como a gente olha para a câmera, né? Porque isso é muito complicado. Então, peço que vocês aí compreendam tudo isso, desejo aí que tudo isso passe de forma mais rápida possível e a gente retorne para as aulas presenciais. Beijo, até a próxima.